Bom pessoal, Leandro Ramos aqui do canal Professor Ramos, trazendo mais novidades para vocês que acompanham e curtem hardware aí, PC Gamer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre overclock de processadores Ryzen, pode ser de primeira, segunda ou terceira geração. E eu quero mostrar uma maneira simples de fazer overclock, que é através de um software, ou seja, de um programa da própria AMD que você vai instalar na sua máquina, o AMD Ryzen Master, e por ali você consegue fazer um overclock de uma maneira bem simples e prática. É possível também fazer overclock via BIOS. Mas como a BIOS de cada placa-mãe é diferente, esse procedimento vai mudar um pouquinho de placa para placa e é um processo para o usuário um pouquinho mais avançado. Podemos fazer um vídeo disso no canal, se você estiver interessado, posta aí embaixo nos comentários. Mas hoje eu quero mostrar um overclock simples para quem é mais iniciante aí através do software Ryzen Master. Antes de começar a ir direto para a prática, eu quero deixar claro que esse procedimento pode causar riscos de danos ao seu equipamento, travamento e tudo mais. É muito raro isso acontecer se você seguir as recomendações, mas se você resolver realizar o procedimento, é por sua conta e risco, e eu recomendo que você estude e faça isso de uma maneira consciente. Vamos lá para algumas recomendações sobre overclock. Primeiro, que é overclock? É você colocar o seu processador aí para trabalhar numa frequência, um clock maior do que ele vem de fábrica. Por exemplo, aqui no meu caso, eu estou usando um Ryzen 5 3600, que é um processador que opera no clock inicial de 3.6 e no modo padrão dele, ou seja, em estoque, ele vai variar até no máximo 4.2. Mas esses 4.2 GHz não é a frequência de todos os núcleos. Normalmente ele vai trabalhar numa frequência menor que essa. Por exemplo, 3800, 3950, 4, 4050, 4100, tá? Ele vai variando aí de acordo de aplicação para aplicação, de jogo para jogo, nessa faixa de frequência. E o que eu quero mostrar para vocês é como colocar todos os núcleos, no caso desse Ryzen, 6 núcleos, para operar numa frequência, por exemplo, 4250, 4200, 4150, 4125, isso vai variar aí de acordo com o hardware que você tem. Antes de iniciar um overclock, é importante que você entenda que é importantíssimo você ter 3 itens bem claros na sua mente. Primeiro, você vai subir o clock. E para subir o clock, você vai ter que ter uma tensão, ou seja, uma voltagem para alimentar esse processador. E aí, normalmente, quando você faz overclock, você precisa aumentar essa tensão. Só que quando você aumenta essa tensão, a temperatura aumenta junto. E você não pode estourar a temperatura máxima do processador, que é algo em torno de 95 graus. Isso vai variar de modelo para modelo. É bom você consultar aí o seu processador. Essa informação você encontra facilmente no site da AMD. Então funciona assim, eu aumento o clock. Talvez seja necessário eu aumentar a tensão, essa voltagem. Vamos supor, de 1,35 para no máximo, estourando, esse seria o nosso limite, 1.4. Eu sei que é possível alguns modelos de processador ultrapassar esse limite, se você tem um bom sistema de refrigeração, mas não é o nosso caso. Nós vamos trabalhar com máxima, tensão máxima de 1.4. Eu gostaria que fosse a tensão menor possível, porque se eu aplico uma tensão menor, eu vou ter um aquecimento menor também. Então, quais são os 3 pontos para equilibrar aqui? Isso dá trabalho, eu tenho que ter paciência. Aumentar o clock em todos os núcleos de forma simultânea, com uma tensão o mais baixo possível, para atingir temperaturas o mais baixo possível. Lembrando que ainda depois que eu faço a configuração, tem que ver se meu PC ficou estável. Porque muitas vezes você faz um overclock e acaba acontecendo um problema como esse. Deixa eu mostrar aqui para vocês um overclock que deu errado aqui. No Ryzen Master aqui eu vou mostrar a configuração. Olha lá, o clock 4275 MHz em todos os núcleos. Estou forçando bastante aqui para um Ryzen 5 com cooler a ar. Com a tensão de 1,39 volts aí. Bem próximo do 1,4 que seria meu teto, meu limite. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que está no Hardware Monitor. Então vocês podem ver as configurações todas aí. Aqui embaixo todos os núcleos rodando a 4266 MHz. É sempre aproximado o valor que a gente coloca lá no Ryzen Master. A temperatura sem fazer nada, parado em 53 graus. Vou fazer o teste de desempenho aqui do CPU-Z rapidamente. Vocês podem observar aí que eu estou conseguindo um valor bem alto no multithread, uma pontuação bem interessante. O que mostra que realmente eu ganhei desempenho aí. E no single thread aí 510 pontos e no multithread
4.230 pontos. Eu vou agora aqui mostrar para vocês as temperaturas e todos os valores aqui no AIDA 64. Deixa eu vir aqui no sensor, vocês vão ver a temperatura de todos os hardwares também aqui pelo AIDA 64. E eu vou fazer agora o teste de desempenho, stress test, para ver aqui como é que, se está estável ou não está, se vai ficar tudo bem ou não. Vou começar o teste aqui clicando em Start. E nem começou o teste, olha aí, tela azul da morte. Mas fica preocupado, o PC vai reiniciar e eu vou voltar para o padrão de fábrica. Ou diminuir o clock até acertar e achar o ponto de equilíbrio da minha máquina. Reiniciou sozinho. Esperar dar o boot aqui. Deixa eu logar. Vou abrir o AMD Ryzen Master aqui novamente. Ele me dá aquele alerta dizendo que é por minha conta e risco aí o overclock. A configuração tá lá, eu vou clicar aqui simplesmente no Profile 1 e vou redefinir essa configuração para o padrão de fábrica aqui, clicando aqui na parte de baixo, ó lá, em Reset Profile. Cliquei em Reset Profile, ele já voltou o padrão aqui para o normal, e agora eu vou clicar no botão lá embaixo para aplicar. Nota aí, todos os meus núcleos a 3600, que é o padrão. Vou dar aqui um aplicar e testar. Ele vai fazer de novo aquele stress test rapidinho. Você pode ver todas as informações aí na parte de cima. Terminou aí o teste de stress. E eu voltei para o padrão de fábrica aqui. E posso ficar tranquilo, eu posso tentar uma nova configuração diferente de overclock. Voltando lá para o manual. Tá aqui no padrão. Até eu achar um clock estável. Bem bacana, né? No outro teste que eu fiz aqui, depois de aproximadamente uns 2, 3 minutos de teste, de stress test, a máquina simplesmente reiniciou do nada, e aí quando ligou de novo e eu abri o AIDA 64 no teste de estabilidade de sistema, ele me dá esse alerta, essa mensagem que está em vermelho aí, dizendo para mim que nesse dia, nesse horário, o teste parou aqui aos 3 minutos e 7 segundos devido a ter ultrapassado a temperatura máxima de 95 graus do processador. Então aqui um outro exemplo de erro que pode acontecer com você aí, quando você estiver testando a estabilidade de um overclock. Ou um problema como esse outro. Estou fazendo um teste aqui no Assassin's Creed, overclockado aqui para 4.250 MHz, todos os núcleos, como você pode ver ali em cima. E eu tô com uma temperatura agora de 65 graus, 66, 74, uma boa temperatura aqui. Usando aí aproximadamente 65, 70% do poder de processamento do Ryzen 3600. E aí no final do teste, como vocês vão observar agora, simplesmente crashou, ó, desligou, saiu do jogo, deu uma tela de erro aqui, olha lá, dizendo que o jogo apresentou problema e isso é devido ao overclock. Agora que você já viu os problemas que podem acontecer aí, dar uma tela azul, o PC congelar, a máquina reiniciar. Se isso acontece com o Ryzen Master, não tem problema. Você pode abrir e voltar ao padrão, como eu mostrei, em qualquer momento. Então vamos colocar aqui algumas informações antes de iniciar a prática. Tensão máxima 1.4. Eu gostaria que fosse sempre menor que isso. Temperatura máxima, alvo aí. Eu quero num jogo, na aplicação que eu trabalho no meu dia a dia, ficar no máximo aí com o Ryzen 5 3600, dando picos de 90 graus e numa temperatura padrão aí, entre 80 e 85, para que eu não fique preocupado. Eu troquei o cooler box original que vem nesse processador, que é um cooler bem simplesinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí o cooler simplesinho por esse cooler box padrão também do Ryzen de primeira geração 1700, que é um cooler que tem uma maior área de dissipação. Você vê que ele tem muito mais alumínio, ele é muito maior, e ele também tem um miolo em cobre, que faz uma transferência térmica mais efetiva. E tudo isso com uma pasta térmica de qualidade. Então a única alteração do original aí foi a troca do cooler. Estou usando um cooler a ar. É lógico, para overclock, um water cooler aí sempre é bem-vindo. Outra dica importante é que você só pode fazer overclock com placas mães intermediária para cima. Então quem tem uma A320, essa opção não é possível. Você só pode fazer overclock com uma B350 para cima, ou seja, pode ser uma B350, pode ser uma B450, pode ser uma X370, pode ser uma X470 ou uma top de linha X570.
Então você pode fazer overclock com todas as placas-mães para Ryzen. Todos os modelos de Ryzen 3, o Ryzen 5 e o Ryzen 7 estão desbloqueados para overclock, desde que você use uma placa-mãe como essas. Não pode ser uma placa-mãe A320. O ideal é ter paciência quando for fazer overclock. Você vai ter que fazer vários testes. Eu vou mostrar rápido no vídeo. Mas eu fiz vários testes e durante muitos dos meus testes eu tive travamento em games, eu tive máquina que reiniciou, eu tive tela azul da morte. Você tem que ter paciência até ajustar para aquela aplicação um clock com uma tensão que vai chegar numa temperatura que não vai dar problema no seu sistema. E um fato importante, muitas pessoas acham que você acertou o overclock para um jogo ou para uma aplicação, está acertado para outra. Não é verdade. Eu fiz um overclock aqui que no jogo funcionou estável durante dias, e eu fui abrir o outro jogo, o jogo travou. Então você tem que afinar o seu overclock, ou em geral que funciona em tudo, ou para cada aplicação você vai ter determinados detalhes. É possível no Ryzen Master você carregar dois perfis diferentes e deixar ele salvo lá para você alternar de um para o outro de uma maneira bem simples. Uma outra informação importante aqui para vocês é que é interessante que o VRM, o circuito regulador de tensão da sua placa-mãe, tem um dissipador de calor, já que o VRM, quando você aumentar a tensão, aumentar a voltagem lá, por exemplo, de 1.3 volts para 1,37, você consequentemente vai ter um aquecimento maior nesse componente. Eu vou falar qual hardware eu estou usando aqui no teste. Eu estou usando uma placa-mãe B450 da Aorus, tem um review no canal, eu vou deixar aí no final do vídeo, com o Ryzen 5 3600, com o cooler box do 1700, o cooler mais parrudo, mas você pode encontrar diversos coolers aí. Eu vou deixar um link aí da Terabyte Shop, onde você pode comprar um water cooler ou um cooler a ar melhor. Estou usando uma fonte da Rio Toro de 750 watts, é uma outra coisa importante. Quando você faz um overclock, você aumenta o consumo. Então é extremamente interessante que você tenha uma fonte de qualidade. Uma última informação é a seguinte: se você seguir passo a passo o que eu fiz no meu vídeo, usar as mesmas configurações, mesmo que você tenha o mesmo processador que eu, um Ryzen 5 3600, pode ser que na sua casa não funcione, ou que você consiga resultados melhores do que os meus. Isso acontece por quê? É algo chamado loteria do silício. O que é o raio da loteria do silício? Quando se fabrica processadores, eles têm pequenas diferenças entre eles, mesmo no mesmo modelo, Ryzen 5 3600. Existem processadores que com uma tensão menor você consegue alcançar clocks maiores sem que ele esquente tanto. São os processadores, deu sorte. Já outros processadores da mesma série, da mesma linha, vão precisar de tensões mais altas ou vão atingir temperaturas mais altas aí. Ou vai dar uma estabilidade de sistema com clocks mais baixos. Então se você vai conseguir subir muito o clock com uma tensão baixa, você vai precisar aumentar mais a tensão. É variável de modelo para modelo de processador, e dentro do mesmo modelo ainda você vai encontrar diferenças. 10 Ryzen 5 3600, cada um vai ter um comportamento diferente do outro. Então não adianta seguir exatamente o que eu fiz, você tem que pegar a ideia do que eu fiz e testar aí com muita paciência até encontrar o ponto de estabilidade da sua máquina. Bom, vamos lá para o overclock aqui na prática, então, usando o Ryzen Master, que é a forma mais fácil de você fazer um overclock aí no seu AMD Ryzen, pode ser de primeira, segunda ou terceira geração. Eu vou abrir alguns programas aqui para controle e teste, então eu vou abrir aqui o Hardware Monitor, que é um software gratuito, eu estou deixando o link aí na descrição do vídeo, vou deixar ele aqui no cantinho. O que eu quero observar aqui no Ryzen Master é as temperaturas e a frequência do processador. Então eu vou esconder aqui a porcentagem da fan, utilização. Aqui eu vou ver as voltagens da minha placa-mãe, as temperaturas da placa-mãe, a rotação dos fãs. Aqui no AMD Ryzen eu vou ver as voltagens aqui do processador, a tensão, né? Vou ver a temperatura do processador, esse dado aqui é importantíssimo para mim. Agora no momento ele está em 48, 47 graus. É um Ryzen 5 3600, é um processador quente, mas ele está com um cooler aí acima da especificação, conforme eu já falei, aí, usando o cooler box do Ryzen 1700, da primeira geração, excelente cooler aí. Aqui ele vai mostrar o consumo do processador, agora nesse momento em torno de 32 watts, e ele mostra aqui por core também. E aqui embaixo quanto cada um dos 6 núcleos físicos está de frequência, ou seja, de clock. Você vai ver que esse número fica variando aqui porque ele está no padrão. Aqui está falando do HD, então eu vou tirar essas informações aqui, eu não quero ver essas informações. Então o mais importante para mim é esse bloco aqui do clock, esse bloco aqui para mim da temperatura do processador. Também é interessante monitorar o resto, então eu vou deixar o programa aqui na tela.
Vamos lá, eu vou abrir aqui também do outro lado o software que eu vou usar para estressar a máquina, que é o AIDA 64. Aqui eu estou usando uma versão trial, vou deixar o link aí para vocês, ela dura 30 dias, tem algumas limitações, mas porque eu quero funciona. Vou entrar aqui em computador, e aqui eu tenho informações sobre o overclock. Vou deixar a tela assim, então ele está mostrando para mim a velocidade do processador no momento, variando sempre. Vocês vão ver agora em torno de 4,3 GHz. O multiplicador também fica variando, ó, 36, aqui ficou no padrão, né, 36 vezes 100. A velocidade do barramento original do sistema, que é 99,8 MHz, original é 100, aqui é sempre aproximado. E se eu clicar aqui em sensor, eu também tenho informações de temperatura aqui e as respectivas tensões aqui da fonte e tudo mais. Então eu posso obter informação por aqui também. E vou abrir o software da própria AMD, o Ryzen Master. Vou abrir aqui no meio. Ele já me dá um alerta de cara dizendo que o overclock pode causar danos no seu computador, que isso é por sua conta e risco, inclusive você pode perder a garantia do processador. Eu já falei disso na introdução, então vamos lá, ok. Tá aqui o Ryzen Master, é um software simples de se utilizar. E eu vou abrir aqui também o CPU-Z. O link para todos os programas você encontra aí na descrição, tá aqui. E deixa eu falar um pouquinho aqui, ó. Tô com o Ryzen 5 3600. Eu vou abrir o navegador e mostrar para vocês as configurações padrão desse processador. Entrei aqui no site da Terabyte Shop, é um processador que está saindo agora em abril de 2020 por 1.299. Ele tem 4.2 GHz de turbo, é o máximo que um núcleo pode alcançar de desempenho. 6 núcleos e 12 threads. O clock padrão dele é 3.6, a frequência base, e ele chega até no máximo 4.2 de maneira dinâmica, ou seja, ele fica variando aqui entre 3.6 e 4.2. É muito difícil no jogo, numa aplicação, conforme vocês vão ver na prática em breve, um núcleo alcançar 4.2. Ele vai ficar numa faixa aí de 3.9, 4, dá uns picos para 4.1, algo desse tipo aí, o comportamento típico dele no padrão, onde ele vai ficar variando aqui entre 3.6 e 4.2, e esse 4.2 é o máximo que ele alcança em um núcleo. Lembrando que a única diferença aqui do original é que no momento eu estou utilizando ele com Cooler Box, que tem muito mais poder de refrigeração aí, de arrefecimento, que é o cooler do Ryzen de primeira geração 1700. Se você olhar aqui o software AMD Ryzen Master, ele é um software bem interessante. Ele está mostrando aqui a temperatura do meu processador 41 graus, ele mostra o limite, ou seja, a temperatura máxima que esse processador pode atingir, que são 95 graus. É lógico que eu quero ficar bem longe disso, o mais longe possível aí. Ele mostra que a frequência do processador, que no caso está variando, e ele mostra mais algumas informações aqui, por exemplo, eu posso chegar até 88 watts, ele mostra que o consumo CPU Power aqui eu tô com 15 watts agora, o Sock Power aqui 10.2 watts, o TDC aqui do CPU usando 17% dos 60 amperes que eu posso chegar no máximo, e o EDC aqui também utilizando 19% do máximo de 90 amperes. São dados bem técnicos, mas é fácil mesmo para um leigo monitorar. Por quê? Porque fica na cor verde quando está tudo ok, amarelo quando eu estou chegando numa área aí de alerta, e vermelho quando eu ultrapassei o limite máximo que eu deveria chegar. Aqui na parte de baixo vocês vão ver aqui os 6 núcleos do processador dividido em 2 CCX. Então eu tenho o CCX0 com os cores 1, 2 e 3, e tem o CCX1 com os cores 4, 5 e 6. Essa informação aqui vai mudar de acordo com o modelo de processador Ryzen que você abriu aí, se ele tem 6 núcleos, se ele tem 8 núcleos, se ele tem apenas 2 núcleos, 4 núcleos. Então vai depender do modelo do processador que você abriu. Aqui no meu caso, núcleos físicos são 6. Eu vejo 6, ele coloca uma estrela aqui para mim no núcleo que tem o melhor desempenho, o mais rápido deles aqui. Tem uma estrelinha, isso é automático. E o que eu vou fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês como se comporta esse processador em estoque. Ou seja, no desempenho padrão. Nota que o máximo que ele vai alcançar aqui é 4.2. Eu já tinha mostrado isso para vocês lá no site, nas informações, que ele vai de 3.6 a 4.2. Se você olhar aqui no CPU-Z, eu vou mostrar para vocês algumas informações. Você vai ver que o multiplicador fica variando aqui e o desempenho
mudando aqui também de acordo com a necessidade. E ele vai mostrar para você aqui o Core Voltage tá agora automático. Você vê que ficou 1 volt agora, daqui a pouco ele fica 1.4, fica variando aqui, oscilando conforme a necessidade. O TDP máximo aqui 65 watts e as demais informações do processador aqui de memória cache, 6 núcleos, 12 threads e tudo isso daí. Vou vir aqui agora rodar um teste de estresse para você ver o comportamento e como é que esses núcleos se comportam em estresse. Então vou vir aqui em ferramentas, teste de estabilidade de sistema. Tá aparecendo aqui uma mensagem que ele é trial. Eu já vou rodar essa aplicação. Antes eu vou fazer um teste aqui no CPU-Z para guardar o resultado aqui, ó, bench dele padrão, e vou dar aqui um bench CPU. Ele vai me dar uma pontuação, um score, uma nota para o meu processador na parte de multithread, ou seja, quando eu uso múltiplos núcleos. Vamos aguardar aqui para ver a pontuação dele em estoque. E aqui usando apenas um núcleo, então single thread. Aqui do lado você pode acompanhar como ficou aqui a temperatura da placa-mãe 37 e o processador deu um pico aqui, depois voltou a cair. E aqui como foi o uso do processador, chegou bem próximo aqui de 100% e depois quando terminou o teste caiu novamente. Eu vou anotar os resultados aqui rapidamente com ele em estoque. Então foram 3.892.5 pontos para multithread. E para single thread 483.3. Lembrando que esse resultado muda, se eu rodar esse teste a cada momento, ele vai me gerar um número levemente diferente. Eu quero mostrar para vocês o comportamento em padrão do teste de desempenho aqui. Então eu vou clicar aqui em Start. Olha o que vai acontecer. Ele vai usar aqui o meu processador 100%, tá vendo essa barra aqui na parte de baixo foi para 100%. E automaticamente você vai ver o processador ganhar a temperatura aqui, porque eu estou forçando a máquina. Então você viu que ele deu um salto aqui de algo em torno de 40 graus para 75. Se eu observar aqui do lado nos clocks, dentro do meu hardware monitor, você vai ver que cada um dos núcleos está com um desempenho diferente no momento. Por exemplo, o Core 0 está rodando a 3.9, 3.8 alguma coisa. O Core 1 a 3.9 alguma coisa, o Core 3 a 3.9, então eu estou rodando numa faixa de 3.900, 3.950 MHz, cada um dos núcleos, enquanto eu estou com teste de estresse aqui. Ah, Leandro, mas ele não vai até 4.2? 4.2 seria o clock, né, a frequência máxima que o processador atinge. Ele vai trabalhar de 3.6, que é seu clock base, até 4.2, normalmente ele atinge esse 4.2 em um núcleo só. E percebo que cada um dos núcleos tem uma leve variação de clock aí, mas fica entre 3.8 e 3.950. Vamos ver como é que está a temperatura. Ó. Durante 1 minuto de teste, eu estou com a temperatura na casa dos 83, 82 graus Celsius. Eu consigo acompanhar tanto aqui nesse gráfico, quanto eu consigo acompanhar por aqui também no hardware monitor, a temperatura do processador. E eu posso ver também qual é a tensão. Nota que eu estou aqui com uma tensão variável em cada um dos núcleos, entre 1.3 até, às vezes chega próximo de 1.4, vai variando aí para cada um dos núcleos. Essa tensão vai ser importante aqui para a gente no processo. A temperatura da placa-mãe ok, nada para se assustar, só do processador que chegou aí entre 81 e 82 graus, com quase 2 minutos de stress test. Eu vou dar um stop aqui, logicamente ele vai parar de exigir do processador, nota, parou aqui, desceu a barrinha, ó, já não estou mais usando 100% do processador. Esse foi o período do teste entre os dois tracejados e automaticamente a temperatura, com o passar do tempo, vai baixando até ficar próxima dos 45 graus, que é como ele estava antes de iniciar o teste. Vocês viram o comportamento dele em estoque, ou seja, o processador do jeito que ele vem de fábrica. Se você não fez nenhum overclock aí na sua casa, deve estar assim também. O que eu vou fazer agora aqui? Vou fazer um overclock. De novo, começa aqui em Home, quando você abre o programa, aqui ele mostra para você todas as informações. Eu vou entrar aqui em Profile 1, ou seja, perfil 1. Tá no padrão, eu vou colocar aqui, ó, Manual. E aqui em Manual, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa setinha do CDD0. Vou clicar aqui do lado para isso aqui ficar verdinho, porque quando eu clico aqui, eu vou digitar 1 MHz aqui, ou seja, uma frequência, um clock de processador, ele já vai replicar isso para todos os núcleos. Então eu vou colocar o meu processador aqui, eu já fiz vários testes para ver aonde ficava estável. Eu vou colocar ele a 4150. Vou dar um Enter.
Ah, Leandro, seu processador já é 4.2 de fábrica, o que você está ganhando colocando ele a 4.150, ou seja, 4.150 MHz? Eu vou colocar 4.150 MHz em todos os núcleos de maneira estática. Ele estava variando entre 3.800 e 3.950. Então eu vou ganhar desempenho aí, porque todos os núcleos vão trabalhar a 4.150 MHz. Ele está com uma voltagem padrão aqui de 1.375 volts. O que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar um pouquinho essa tensão. Essa tensão é variável, dependendo do seu processador você vai precisar aumentar um pouco ou baixar. O número mágico aqui é o seguinte, não ultrapasse 1.4. Chegue no máximo a 1.4 volts que você não vai ter problema, no máximo vai travar, dar uma tela azul, reiniciar a máquina, mas você não corre o risco, teoricamente, do seu processador queimar, lembrando que é sempre conta e risco. Eu vou fazer o que a gente chama de undervoltage, eu vou baixar um pouquinho a voltagem. Eu vou colocar ele aqui na casa do 1,35 para tentar obter uma temperatura mais baixa com aquele clock mais alto. Vou dar um Apply Test. O que ele vai fazer no momento que eu clicar em Apply Test? Ele vai aplicar essas configurações que eu fiz, ou seja, ele vai fazer o overclock aqui pelo programa mesmo e já vai fazer um leve teste de estabilidade. Você vai notar aqui pelo monitoramento aqui do AIDA 64, que ele vai subir o processador a 100% e vai mostrar a temperatura que ficou. Vamos lá, vou clicar em aplicar e testar. E vamos observar aqui. Olha lá, foi para 100%. Provavelmente a temperatura vai subir, já começou lá, ó, 66. E você pode observar aqui que todos os núcleos, olha aqui no Hardware Monitor, estão a 4142 travado. Então ao invés de ficar variando entre 3.800 e 3.950, eu estou com todos os núcleos a 4.142 MHz. Ele ainda está terminando aqui de aplicar, demora um pouquinho porque ele está fazendo um teste enquanto ele aplica, ele terminou. Se por acaso tivesse algum problema, ele ia informar aqui. E ele automaticamente parou de usar o 100% aqui e vai baixar a temperatura. Eu vou esperar um pouquinho porque eu quero ver quanto eu ganhei de desempenho. Para ver isso eu vou rodar de novo aqui um teste bem simples, é só para ter uma ideia numérica do CPU-Z. Então vou clicar aqui em Bench CPU. Então ele terminou o teste aqui, olha que interessante, eu consegui 4.107.5 no multithread. Eu tenho aproximadamente 100 pontos a mais no que se refere a multitarefa. E no caso do processador em single core eu consegui 494.2. 494.2, o que são 10 pontos a mais na pontuação. Ou seja, eu estou verdadeiramente ganhando desempenho com esse overclock bem simples. Mas sempre fica a pergunta, será que está estável? Ou seja, a máquina não vai travar da tela azul, reiniciar do nada? Primeiro eu quero deixar bem claro, não é porque eu fiz o teste aqui no CPU-Z que a minha máquina está estável, não travou até agora. Pode ser que eu tenha sim problemas de travamento. Mesmo fazendo o stress test, pode ser que num jogo ou numa aplicação específica fique diferente. Às vezes num jogo eu consigo alcançar um clock mais alto, com uma tensão menor, às vezes no jogo eu tenho que subir um pouco a tensão, às vezes numa aplicação eu tenho que baixar um pouco esse clock. Essas informações aqui você vai ter que testar no seu dia a dia, nos programas que você usa e ver em que ponto a máquina ficou totalmente estável, sem ser ambicioso. Às vezes é melhor você ganhar um pouquinho a mais de desempenho e ter a máquina estável, do que você tentar ganhar muito desempenho e ter a máquina que do nada reinicia, você sai do jogo e vai passar mais nervoso do que ter alegria. Vamos lá aqui, então, fazer o teste de estresse. Esse teste eu recomendo que seja feito pelo menos por 10 minutos. Então eu vou clicar aqui em Clear para ele limpar aqui todos os testes que eu fiz. Eu vou vir aqui no CPU Hardware Monitor aqui em Clear mínimo e máximo, também para ele limpar aqui para mim ter o histórico a partir de agora. A temperatura agora parado está em 42 graus. E eu vou clicar aqui em Start, para ele fazer o Stress Test. Eu recomendo pelo menos os 10 minutos. Vou ser bem sincero, o Stress Test vai exigir muito mais do seu processador do que qualquer jogo que você vai jogar na máquina. Tá, os testes para mim que são mais estressantes é esse aqui do AIDA e você usar o Blender, que eu já vou mostrar para vocês aí, para ter uma ideia de desempenho com o Blender até o final do vídeo. Não perca, deixa eu dar um Start aqui. Ele vai estressar o CPU, o FPU, que é a parte de coprocessador matemático, e o cache do processador é a memória. Eu não estou estressando disco e placa de vídeo, porque o teste aqui hoje é de overclock de processador. Eu já tenho vídeos no canal, vou deixar em cima nos cards, de overclock de memória e overclock de placa de vídeo no modo fácil.
Vamos lá, vou dar um start aqui. Vamos acompanhar a evolução do teste. A primeira coisa que vocês notam é que o processador já foi lá para 100% e a temperatura subiu muito rápido aqui para 80 graus. É interessante para mim que essa temperatura fique entre 80, 85 graus, que em algum momento muito hardcore do teste chegue próximo de 90, mas não mais que isso. Se eu der uma olhada aqui, vocês vão ver que todos os núcleos estão a 100%, núcleos e threads aqui no caso 12, e aqui os cores físicos todos travados a 4142, 4142 MHz. Eu estou consumindo agora 75 watts. Ou seja, eu passei do consumo padrão que eles dizem aqui em torno de 65 watts. Lógico que eu estou em overclock. E a temperatura está em 84, 85 graus com o cooler. Deu um pico lá para 90, 92. Vocês deram uma olhada lá. Isso não é problema no teste de estabilidade. Num game a gente vai analisar isso diferente. Eu vou deixar o teste rodar aqui por aproximadamente 10 minutos para ver se a máquina não trava, não dá tela azul, não reinicia, não dá nenhum tipo de problema. Um detalhe que eu quero explicar para vocês, se durante o seu teste aparecer uma linha vermelha aqui, é porque ele está baixando o clock, porque a temperatura está muito alta, então você vai ter que rever os passos do seu overclock, aí talvez baixar um pouco a tensão, ou usar um clock mais baixo. Aqui no meu caso, por enquanto, tudo beleza. Chegando aqui a 9 minutos e 40 segundos, eu estou aí com um processador que fica oscilando aí entre 89, 96, 95 graus. Pessoal, fica tranquilo, porque isso é normal, essa oscilação, já que nenhum jogo vai deixar o seu processador aí 10 minutos com 100% de uso em todos os núcleos. Isso não vai ser comum, eu já vou mostrar em games para vocês, que é um pouco diferente o comportamento aqui em overclock. Agora, o que eu tenho certeza é que a máquina está bem estável, já que não houve nenhum travamento. Olha que eu ainda tenho esse software que grava a tela rodando em segundo plano aí, mas outras aplicações abertas e a máquina está bem estável. Eu vou mostrar aqui no home do Razer Monitor, ele mostra para mim aqui que a temperatura agora está em 80 graus, 83 graus, 85. No amarelo, que é um alerta, mas o limite seria 95, então não tem problema nenhum. É lógico que eu poderia colocar um water cooler aqui de 240 mm com poder extra, né, de arrefecimento, e ter uma refrigeração melhor para um overclock do que usar um cooler a ar. Mas eu fiz aqui no ar justamente porque é o que a maioria das pessoas usa aí no seu dia a dia. Ele mostra aqui para mim que eu estou rodando a 4149 MHz, que eu estou com 8% do PPT. Eu estou usando 54 watts aqui do CPU Power, 12.8 do SOC Power, 34% do 114 amperes e 54% dos 168 amperes aí, tudo verdinho, com exceção da temperatura aqui, que eu só tenho um jeito de corrigir, né? Colocando um cooler a ar mais eficiente ou colocando um water cooler aí para dar conta da refrigeração do processador no ambiente melhor. Passei aqui, já chegando aos 11 minutos, eu vou dar um stop. Eu quero que vocês prestem atenção no comportamento quando eu paro esse teste de estresse. Automaticamente o processador aqui não vai ser mais exigido, ele caiu lá para 1% e automaticamente essa temperatura vai despencar. É por isso que num jogo, numa aplicação normal do dia a dia, e tirando a renderização no Blender, que também exige bastante da máquina, você não vai ficar com o processador todo esse tempo em 100% do uso travado em todos os núcleos. Olha lá como a temperatura rapidamente aqui caiu para um patamar bem mais tranquilo, aqui de 48 graus agora, que eu não estou fazendo nada. Então, overclock com sucesso, máquina estável, ganhei desempenho de uma maneira bem simples. Lembrando que se eu simplesmente fechar aqui o AMD Ryzen Master, a configuração já está feita e aplicada do overclock. Mesmo se eu reiniciar a máquina, eu vou voltar aqui com o overclock certinho. Deixa eu fechar todos os programas aqui. Bom, agora que você já viu lá como é que configura o overclock, eu quero mostrar uma aplicação aqui em termos de trabalho. Eu vou mostrar o Blender em estoque, ou seja, como o processador vem de loja, e overclockado, qual foi o meu ganho real de desempenho, até que temperatura eu cheguei aí, e comentar um pouquinho como é que funciona para você entender cada detalhe. Vem comigo. Vamos agora aqui para um teste prático no Blender. Eu vou pedir para renderizar uma imagem de exemplo aqui, Classroom. Você encontra tanto o software que é gratuito para download, quanto essa imagem para você executar o teste no seu computador. É um dos testes que mais exige do processador.
Do lado esquerdo, você pode observar aí o processador em estoque, rodando agora a 3.925 MHz em todos os núcleos, usando 100% com a temperatura no momento de 76 graus. Já do lado direito, o processador overclockado a 4.125 MHz em todos os núcleos, também aí usando 100% da capacidade de processamento, com 83 graus agora. Dá para notar uma diferença nítida na temperatura. Mas se você observar lá a formação da imagem, você vai reparar que o processador overclockado está na frente. Visualmente, não precisa nem ser um expert no assunto. Nesse momento do teste aqui, já está um pouquinho acelerado. Eu estou com 82 graus no processador em estoque e 89 graus no processador overclockado. Mas você pode notar que, embora a temperatura do processador seja alta, com cooler a ar, está tudo estável, funcionando muito bem. E eu tenho um ganho de performance significativa. Se você observar lá a formação da imagem, olha como o processador overclockado está na frente. Porque todos os núcleos estão rodando aí a 4.125 MHz, enquanto o processador que está rodando em estoque está rodando a 3.900 MHz, 3.875, ele vai oscilando aí. Chegando aqui no fim do teste, o processador overclockado aqui, o 3600, está quase terminando de renderizar a imagem aqui, os últimos quadros aqui em ação, e você pode observar que o processador em estoque ainda está terminando ali a última fileira. O processador overclockado terminou em 12 minutos e 8 segundos, já o processador sem overclock terminou em 12 minutos e 51 segundos. Então o processador overclockado foi 6% mais rápido. Bom, agora eu quero mostrar para vocês como é que fica o comportamento em games. Eu vou colocar lado a lado ele em estoque e ele overclockado para que você entenda. Mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, se você vai ganhar mais FPS no jogo, isso depende muito do conjunto que você tem no seu PC. Por exemplo, se você tem um conjunto bem equilibrado entre processador e placa de vídeo, provavelmente o seu processador já dá conta de empurrar a sua placa de vídeo até o limite. Ou seja, o gargalo da máquina que está travando a FPS não é o processador, e sim a placa de vídeo. Então nesse caso um overclock de processador não vai aumentar o desempenho. Quem eu teria que overclockar nesse caso é a placa de vídeo, porque é o meu ponto que está segurando o desempenho. Já existem outros casos, onde eu tenho uma placa de vídeo forte, porém o meu processador é fraco. Nesse caso, o overclockar o processador é interessante, porque é ele que está sendo o gargalo, é ele que está segurando o desempenho da sua máquina. Em alguns outros casos, o gargalo pode estar, por exemplo, na memória RAM. Às vezes o seu processador e a sua placa de vídeo são bem equilibrados, porém a taxa, a banda de transferência da memória RAM é baixa. Isso pode causar impacto no jogo sim. Então, se você tem uma placa de vídeo mais fraca, e o interessante, um processador forte, interessante que você overclocka a placa de vídeo. Tem vídeo aí no final para você assistir sobre overclock em placa de vídeo de maneira fácil. Se quem está segurando o desempenho é o seu processador, aí sim overclockar o processador pode te trazer mais FPS. Tem que fazer e testar e ver o resultado, com e sem overclock. Agora que você entendeu que depende de onde está o gargalo, vamos lá para o teste na prática. Vem comigo. Então vamos ver um exemplo aqui de como funciona o overclock num jogo. Do lado esquerdo eu tenho um Ryzen 5 3600 em estoque, ou seja, a configuração padrão. E do lado direito o Ryzen 5 3600 em overclock para 4.200 MHz, 1,37 volts foi aplicado. Como vocês podem ver no Ryzen que está em estoque, fica variando os núcleos entre 3.950, 3.975, 4.000 MHz. Enquanto no Ryzen que tem overclock, todos os núcleos trabalham a 4.200 MHz. Em termos de temperatura, eu também estou com uma temperatura mais alta no Ryzen 5 com overclock. Eu estou na casa dos 67, 72 graus, enquanto eu estou com uma temperatura de 64 no Ryzen sem overclock. Eu tenho um ganho de desempenho considerável. Olha, no jogo não, como vocês podem observar, eu estou com a mesma média de FPS de um lado e do outro. Por quê? Porque o meu gargalo está em cima da placa de vídeo, não em cima do processador. Ambos os processadores estão empurrando a minha placa de vídeo ao máximo. Então é por isso que vocês vão ver no resultado final, ó, que eu tive a mesma média, 76 FPS em ambos os casos, com ou sem overclock. Deu para entender direitinho aí no jogo como funciona o overclock. Bom, agora que você entende um pouco sobre overclock e viu alguns exemplos na prática, eu gostaria que vocês colocassem aí embaixo nos comentários se você já fez overclock, se melhorou seu desempenho, se ficou na mesma, se você acha interessante ou não. Às vezes você está com um kit aí que já não está te atendendo.
falta um pouquinho para chegar em 60 FPS, talvez overclockar o processador, a memória, ou a placa de vídeo, ou o conjunto desse hardware, traga o desempenho para você alcançar aí esses 60 FPS no jogo, ou alcançar um desempenho melhor para trabalhar. Lembrando que isso vai variar de caso para caso. Se você já fez overclock ou pretende fazer, posta aí nos comentários, vamos criar um grupo de discussão bem interessante aí embaixo. Se você gostou do vídeo e achou interessante, quer mais sobre esse assunto, posta aí nos comentários também. Quem gostou do vídeo não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal quem não é inscrito, ativar as notificações e até a próxima. ProfessorRamos.com, overclockando o PC. Pessoal, quero deixar bem claro o alerta, se você vai colocar isso em prática por sua conta e risco, faça devagar, de 25 e 25 MHz, sobe a tensão devagar, procura um ponto de estabilidade sem correr risco, ok? Bora lá para a prática então.